Olá a todos, o debate político de 2025 começa efetivamente agora no mês de fevereiro. O debate entre o Executivo, o Legislativo, com a eleição dos novos presidentes de Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, e naturalmente que as negociações dos servidores públicos com o governo ganham um novo impulso a partir dessa negociação, especialmente porque existem pendências em relação ao que foi negociado em 2024, naturalmente falo do reajuste dos servidores públicos federais. E hoje a gente abre espaço para os sindicatos aqui no Jota. Eu sou o Roberto Maltic, editor da newsletter Por Dentro da Máquina, e a gente recebe o Sérgio Ronaldo da Silva, secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. Começou na luta sindical em 1988, junto com a Constituição Brasileira, vem do sindicalismo de Pernambuco e hoje coordena as negociações, muitas das negociações que são tocadas pelos sindicatos com o governo federal, especialmente com o Ministério da Gestão e da Inovação. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Sérgio. Conta para a gente um pouco quem a Condicef representa dentro do universo desses 1.200.000 servidores públicos entre ativos e aposentados, para a gente ter uma ideia com quem que a gente está falando. Muito obrigado. Roberto, primeiro nós aqui agradecemos a oportunidade de estar falando a esse importantíssimo meio de comunicação e agradecemos o convite porque achamos fundamental que a sociedade tenha conhecimento da importância da organização dos trabalhadores do serviço público e de forma geral. Então, assim, a nossa confederação ela foi fundada em 1990, após, evidentemente, a Constituição de 88, que permitiu que servidor pudesse se organizar através de sindicatos, e nós organizamos os sindicatos gerais em todo o país. O sindicato geral representa o conjunto do funcionalismo como um todo. E os sindicatos gerais decidiram por fundar uma confederação para poder organizar a categoria a nível nacional. E desde então a confederação representa esse conjunto de servidores do executivo, de praticamente todos os setores, das empresas públicas, de estatais, iniciativa direta, indireta e fundacional. Então, pelo levantamento estatístico que nós temos, esse rol de órgãos, ministérios e segmentos que nós representamos, nós abarcamos aí em torno de 80% do conjunto do funcionalismo, compreendendo entre ativos, aposentados e pensionistas. É uma representação muito grande, mas também a responsabilidade maior ainda do que essa representação em ter esse rol de setores representando para que você imagina num processo de diálogo e de negociação qual é o desafio nosso para representar esse rol de procedimentos. Tanto é que desses acordos que firmamos agora, praticamente entre 60% a 62% foram celebrados pela Confederação, que muito nos orgulha por ter esse protagonismo e essa responsabilidade. E aí, só para o pessoal que não está habituado saber, tem as chamadas carreiras típicas de Estado, que a gente vai conversar ao longo do nosso papo aqui, que vocês não representam, que na verdade nem estão consolidadas dentro, né, do regimento jurídico brasileiro. Ainda há necessidade da definição mais clara sobre isso, mas algumas carreiras que não estão com vocês, que estão com outros sindicatos, como, por exemplo, a gente está falando aqui, Tesouro, CGU, Receita Federal, AGU, eles não estão abarcados pela representação de vocês, né? Exato, não estão, eles têm uma outra organização à parte, mas esse conjunto de setores que se intitulam carreiras típicas de Estados, que para nós da Confederação, tipo de Estado é o serviço que o Estado precisa prestar para a população. Então, todo serviço público, para nós, é serviço tipo de Estado, porque senão não teria sentido de existir. Mas esses setores do fisco, da diplomacia, se intitulam como carreiras típicas de Estado. Eles significam aí próximo de 10% da força de trabalho dos servidores públicos. Então, é um setor importantíssimo,
mas esse debate ele é muito profundo quando se trata da nomenclatura de carreiras típicas. E nós vamos falar sobre isso. Vamos começar quente. Fevereiro chegando, a pauta dos servidores, carreiras típicas de Estado ou não, é honrar os compromissos de 2024, os compromissos que foram firmados por meio de acordos com o governo, com o Ministério da Gestão. Recapitulando, o orçamento não foi aprovado de 2025, portanto, os reajustes previstos a partir de 1º de janeiro, né, com incidência financeira a partir do dia 1º de janeiro, ainda não estão no contra-cheque. Espera-se a aprovação da lei orçamentária para o pagamento retroativo. Existe uma negociação que precisa ser feita no Congresso Nacional, não pelos reajustes, mas pela aprovação da LOA, da lei orçamentária. Com base nas conversas que vocês têm tido, no tato político desse conhecimento, vocês acreditam que essa votação ocorrerá rapidamente ou não? Roberto, na próxima semana, nós estaremos em plantão permanente dentro do Congresso Nacional, dialogando com os futuros presidentes da Câmara, que é o Hugo Mota, e com o futuro presidente do Senado, que também passa a ser o presidente do Congresso Nacional, que é o Davi Alcolumbre, na perspectiva de que seja uma medida urgente e urgentíssima. O país praticamente pode parar pela ausência de recursos para manter a máquina funcionando. Aí não estamos tratando só de reajuste para o servidor, estamos tratando dos recursos necessários para que o país continue funcionando. E tem os limites, porque não tem o recurso, tem o orçamento que foi encaminhado. Se o Congresso Nacional não aprovar, que é de responsabilidade do Congresso Nacional, não está comprometendo somente o que foi negociado e acertado com o Ministério de Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Estará comprometendo todas as questões dos recursos para o país funcionar. Então, nós temos, assim, a certeza de que os parlamentares têm essa sensibilidade de que não é possível deixar o país parado por conta de outras situações que devem ser resolvidas nos fóruns adequados, lá entre eles e essa questão do Supremo Tribunal Federal, das emendas, né? Que exige com muita firmeza que tenha transparência nas emendas. E por conta disso, inclusive, o relator do orçamento deu um depoimento que, assim, que para nós é praticamente um ponto fora da curva, que o orçamento não será aprovado se não mudar essa regra aí da questão das emendas. Isso é inadmissível, uma declaração dessa. Mas na próxima semana nós estaremos dentro do Congresso, as representações das centrais, das entidades que fazem parte da Mesa Nacional de Negociação, para dialogar de forma transparente da importância de se aprovar o orçamento para que a gente possa continuar fazendo com que a máquina pública continue em ritmo e, dessa forma, não deixe para trás as demandas que tem no cumprimento da questão da sociedade brasileira. A título de explicação, a gente está gravando essa conversa no dia 31 de janeiro, né? Eu até mencionei os presidentes da Câmara e do Senado, justamente porque está dado que eles devem ser eleitos, né? Não há nenhuma previsão no sentido contrário. Se alguma coisa acontecer, a gente muda aqui o script, mas não é o caso, né? Não, essa entrevista aqui não ficará datada, porque isso, de fato, vai acontecer por trás desse debate legislativo que, naturalmente, todos esperam, e o governo, principalmente, para dar conta do orçamento do ano de 2025, teve a negociação em si. É uma negociação que teve início lá em 2023, algumas carreiras já conseguiram ser contempladas para o ano de 2024, a gente tem a reestruturação da carreira da FUNAI como um dos principais exemplos, como o exemplo mais importante, mas ao longo de 2024 houve 40 acordos, muitos dos quais firmados no âmbito da Condicef. O resultado desses acordos, na avaliação de vocês, da própria Condicef, que foi publicado por meio de nota, especialistas, como a própria Gabriela Lota, professora da FGV, com quem a gente já conversou aqui mesmo, é que as disparidades de salário foram mantidas nessa negociação. As carreiras que a gente já mencionou, as carreiras mais próximas do poder político,
as chamadas carreiras de elite, com salários mais altos, obtiveram percentuais que, comparativamente, acabam sendo mais amplos do que o das demais carreiras. Como vocês avaliam esse movimento após um longo processo de debate e negociação com o governo, que chega ao fim com alguns números que são bastante diferentes? Você tem carreiras com salários menores, com reajustes menores, e carreiras com número de contingente menor, com salários maiores, que tiveram reajustes bem significativos. Quando a gente olha, por exemplo, reajustes em 2 etapas, um reajuste de 23, e quem fala isso, por exemplo, é o Liuerton Marreiro, que é um dos sindicalistas aí que teve papel de destaque no ano de 2024, vai a 38%. Se você comparar, que é uma outra base de comparação para o reajuste. Como é que vocês avaliam? O que aconteceu que chegou nesse cenário? Roberto, essa foi a opção do governo de continuar ampliando as distorções entre as categorias do setor público. Porque, pela primeira vez, o conjunto das representações dos servidores, inclusive o setor que se intitula Carreira Típica de Estado, teve a compreensão de que era necessário fazer essa correção. E nós apresentamos uma proposta ao governo que ia nesse sentido. Os setores que tiveram uma inclusão menor no passado, os setores que tiveram uma inclusão maior tiveram a compreensão de que era necessário, na proposta que foi formalizada ao MGI, ter o início dessa correção das distorções. Tanto é que para esses setores que tiveram entre 16 e 17 um índice menor, teria uma inclusão maior na proposta que apresentamos, que daria em torno de 34%, e os setores que tiveram um pouco maior, o chamado carreiras típicas de estados, teriam um índice menor, que daria aí em torno de 22%. Isso foi consenso entre as entidades sindicais e entre as representações, e entre todos esses setores. Só que o governo resolveu ousar, fazer diferente. O que falava, as palavras que o governo falava, o vento levou. E aplicou totalmente a metodologia ao contrário do que falava. Que o secretário de Relações do Trabalho, José Lopes Feijó, afirmava para a gente, no início das tratativas, lá em 2023, que os movimentos que seriam efetivados pelo governo eram no sentido de encurtar, corrigir as distorções. Quando apresentamos a proposta, ficamos assustados, porque o governo fez totalmente ao contrário. Ao perceber que tinha uma unidade da classe trabalhadora em prol desse início, desse pontapé para corrigir essa diferença, o governo primeiro percebeu que iria ser vencido nos debates que estavam havendo na mesa nacional e propôs que fossem instaladas mesas setoriais para discutir setor por setor. Eu acho que foi aí também onde a gente errou, porque nós aceitamos, achando que o governo iria cumprir a promessa de fazer as correções das distorções e as reestruturações das carreiras, de fato não fez e aplicou índice diferente, que na verdade, pelo levantamento que o DIEESE fez, esse índice, levando em consideração 2023 até o final do período que vai em 2026, que é os acordos últimos celebrados, eles variam entre 24,75% a 42,14%, sendo que a base da pirâmide é essa que levou o menor índice dos 24%, e o teto, que está lá com a remuneração mais qualificada, se deu bem, com em torno de 42%. E olha, se o governo tem atendido o pleito que apresentamos, não precisaria de um centavo a mais do que foi garantido no orçamento durante esse período para cumprir com o que a gente apresentou. Agora, para 2025, o montante para o que foi acordado dá em torno de 16 bilhões e 800 milhões, e para 2026, 11 bilhões. Com esses praticamente 27 bilhões, daria para atender o nosso pleito, todo mundo ficaria satisfeito. Mas o governo decidiu, por conta própria, porque tem uma política diferente da que nós apresentamos, fazer dessa forma, e aí
continua o conflito por conta dessa questão de ampliar as diferenças e distorções dentro dos vários setores que existem no Executivo, Roberto. Agora, tentar dar outra face aí dentro desse debate. O governo argumenta que, com base nesse tipo de negociação tal como foi realizada, ele conseguiu fazer uma equalização da chamada progressão das carreiras. Então, ao negociar percentuais individuais com cada um, ao fim ele obteve, por outro lado, mais de 80%, 86% das carreiras federais com 20 níveis de progressão, todos iguais. E com isso conseguiu um prolongamento, rebaixamento do salário de entrada para também fazer com que houvesse algum tipo de uniformidade, e isso está em linha, inclusive, com a portaria que o governo publicou no ano passado, uma portaria importante sobre carreiras, que trata disso como uma diretriz. Se a gente fosse pensar que, de alguma forma, isso que eu acabo de falar, essa equalização da progressão, ela compensa esse prejuízo que os servidores tiveram na comparação de reajustes salariais, ou são coisas distintas que não podem ser colocadas dentro de uma mesma balança? Não, vamos então por etapa. A questão de padronizar os 20 níveis na pirâmide do funcionário, isso é positivo, porque tinha carreira que tinha 13 níveis, outras 15, outras 17, e algumas, muito poucas, tinham os 20. Então, ao padronizar, isso é positivo, porque dá uma regra geral. Agora, o benefício foi muito pouco, porque para quem já tinha 20 níveis, foi pouquíssimo. Ele mexeu na grade da remuneração, lá no último, no topo, como no topo só tinham três níveis, S1, S2 e S3, ele subiu 2 níveis e quem já estava no topo subiu 2 níveis. Mas o percentual com relação economicamente para isso é muito pouco. O importante foi os ajustes como um primeiro passo na questão de reestruturar a grade da remuneração, mas é muito incipiente diante do desafio que temos para que a gente possa, de fato, ter diretrizes que melhore a qualidade da estrutura, não só remuneratória do funcionalismo, mas a estrutura de distribuição dentro da administração pública. Então, para nós, o importante é que, ao padronizar quase que 90% aí do conjunto das tabelas, isso já deu um passo para que a estrutura da grade funcional dos servidores dentro dos órgãos possa ter uma padronização mais equânime. Aí eu vou fazer uma pergunta que ela é política e ela também trata da relação dos servidores com a sociedade, que é um tema super importante do momento, né, da sociedade compreender como existe o diálogo dos servidores para quem os servidores prestam o serviço. A gente tem uma insatisfação que vem dentro desse processo por conta dessa diferenciação entre carreiras, entre a elite do serviço público a ganhar reajustes um pouco mais altos. Mas quando a gente faz uma leitura, todo mundo teve um bom reajuste. E mesmo assim há uma insatisfação, né? Há um represamento de 7 anos, de 8 anos, por conta do governo passado, do governo anterior, mas todo mundo teve um bom reajuste. Quando a gente vê essas diferenças entre carreiras, índices diferentes, e você mira numa outra carreira que faz uma atividade mais ou menos semelhante. Por exemplo, a gente pode pegar o caso clássico, de comparação clássica, que é dos analistas. A gente vê analistas fazendo atividades muito parecidas, mas ele é de uma carreira A, então ele tem um reajuste tal, ele é de uma carreira B ou C, e o reajuste dele pode ser bem maior, eventualmente. Como é que se explica para a sociedade que é importante o quanto que gera de frustração quando a gente olha para o lado, quando o servidor olha para o lado e vê servidores com atividades mais ou menos parecidas, eventualmente não iguais, mas parecidas, terem reajustes maiores, terem condições maiores em relação aos demais? Como é que fica isso na cabeça do servidor? Olha, mesmo o governo se vangloriando de que conseguiu fechar acordos com 100% do conjunto das representações que representam o funcionalismo,
é fato que existe essa satisfação do tratamento diferenciado. Não é possível que um analista, só porque está no plano geral de cargo do executivo, no PGPE, tenha que ganhar a metade do analista porque já está numa carreira organizada. Que foi feita uma carreira só para quem ingressou aí, a partir de 2015 no serviço público e deixou quem já é analista para trás, com tabela diferenciada. Não é possível que o engenheiro que hoje esteja em um órgão, só porque entrou anteriormente, e os engenheiros que entraram recentemente têm um tratamento diferenciado. Isso é um tratamento discriminatório que o MGI e o governo como um todo preferem continuar fazendo. Não é possível que, evidentemente, tenha esse tratamento. Então, a insatisfação existe, tanto é que a pauta que nós, aliás, vou te fazer aqui uma revelação, acabamos de protocolar a pauta, está aqui uma cópia na minha mão, Roberto, a pauta, e muitos dos temas que estão na nossa pauta vai na linha de que corrija essa diferença. Não é possível que o governo, ele, por opção própria, propôs que fosse criado planos especiais de cargos, mas as pessoas que estão lá têm uma atribuição mesmo igual a quem está na carreira, estão na mesma sala, cumprindo as mesmas funções, as mesmas missões, com as mesmas tarefas, e tem a remuneração e tenha reajuste diferenciado para menor só porque está no plano especial de cargo. Então, nós precisamos corrigir isso. A administração pública não pode continuar com esse ponto fora da curva, tratando os iguais de forma diferente. E nós estamos questionando, e esse vai ser um dos temas mais preponderantes nesta reunião que teremos já no próximo dia 20, do retorno da Mesa Nacional de Negociação Permanente, Roberto. Então, vamos falar um pouquinho, antes de começar a falar sobre carreiras, que é um tema super importante, vamos falar um pouquinho dessa agenda dos sindicatos. O FONASEF, que representa o Fórum de Representação da maioria dos servidores públicos federais, que se equipara, de alguma forma, ao FONACAT das outras carreiras que vocês não representam, fez uma série de debates ao longo da semana e chega nesse documento, que é o documento que foi oficiado ao Ministério da Gestão. Eu acredito que, sobre o tema de reajuste salarial, considerando que os acordos foram feitos para 25 e 26, não existe nenhuma agenda a não ser o pagamento daquilo que foi acordado. Para além disso, tem os auxílios, tem os benefícios, que é o tema que eu percebo nos bastidores, que é o tema mais forte no presente momento. Houve grandes reajustes dados pelo governo, sim, em 23 e 24, especialmente em 24, né, um salto do auxílio alimentação da faixa de 600 para a faixa de 1.000, mas existe um pleito que vem lá do início do governo de equiparação com outros dois poderes, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que estavam na faixa de 1.300 no ano de 2024. Como é que vocês veem a receptividade de um pleito de equiparação nesse momento pelo governo a partir das conversas que vocês estão tendo, muito embora a Mesa Nacional de Negociação só será reaberta no próximo dia 20? Olha, Roberto, esse item ele consta na nossa pauta, que ora acabamos de protocolar, como um dos itens prioritários, que é a equiparação dos benefícios dos servidores do Executivo com os servidores dos demais poderes, do Legislativo e do Judiciário. E isso independente das tratativas que aconteceram do bianual, do reajuste para 25 e 26, o governo pode fazer esse movimento ainda este ano, bem como em 2026. Porque no decorrer do ano passado, o governo fez esse ajuste. Eram para R$1.000 dos benefícios. Mas nós não teremos somente o benefício do auxílio alimentação. Hoje, cerca de 70% dos servidores públicos não têm plano de saúde de autogestão. Não é porque não gosta, é porque não tem condições de pagar. O servidor está entrando aí na margem de 82% com a sua coparticipação e o governo com entre 15% e 18%. Essa conta não fecha para o servidor. Então, queremos que ao menos seja dividido essa conta. 50% para cada parte, para poder o servidor ter o direito a ter um plano de saúde digno. Então, entre outros planos, entre outras situações de benefício.
Então, esse é um dos pontos principais que também está na nossa pauta, que ora acabamos de apresentar, que é a questão dos benefícios, que independente de constar no orçamento ou não, o governo tira esse recurso da rubrica de custeio, despesa de custeio, que necessariamente não precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional, como é a questão do reajuste. Por exemplo, os benefícios do ano passado, em 2024, não precisou passar pelo Congresso. O governo editou uma portaria ajustando os valores e segue o baile. É só buscar o recurso da despesa de custeio. E a gente acredita que é possível fazer esse movimento, tanto agora em 2025, como em 2026, para atender esse pleito histórico do conjunto do funcionalismo. Agora, a pauta é longa, né? A pauta que é levada ao MGI, é obrigação dos sindicatos levar toda a pauta, inclusive a pauta histórica. Então, eu poderia aqui mencionar temas super importantes, como a negociação coletiva, a regulamentação da 151 da OIT, mas eu gostaria que você mencionasse, além desse ponto dos benefícios, quais são, digamos, as outras duas, para a gente fechar os 3 temas prioritários da pauta, aquilo que vocês realmente acreditam que deve ser a agenda de 25 para a Confederação, para os sindicatos. Olha, o tópico 1, nós pontuamos aqui como itens prioritários 7 itens. O primeiro, da linha na sequência, é a regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que trata da negociação coletiva no setor público, trata do direito de greve e direitos sindicais e uma data base para o funcionalismo. Nós não temos data base. Teve ano que o reajuste foi aplicado em maio, este ano, janeiro, ano que vem, em abril. Nós precisamos definir uma data. Né? Então, organizar a campanha, organizar os trabalhadores com foco em um período para poder ter uma certeza de como vamos ter isso. Então, a data base é fundamental para a gente, bem como a negociação coletiva no setor público. Porque o processo que existe hoje é um processo muito frágil. O governo de plantão pode cumprir, pode não cumprir. Os anteriores não cumpriram, nem o Temer, nem o Bolsonaro não negociaram, não fizeram, nós não temos esse direito. Então, esse é um dos pontos principais que nós vamos lutar muito, porque, olha, Roberto, teve muitos movimentos que foram, assim, rechaçados pelo governo porque fizeram greve. Obrigaram, foram para a justiça para que, em alguns setores, como na área ambiental, 100% estivesse trabalhando. Multa exorbitante de R$500 mil dia. Isso porque nós não temos um direito regulamentado do direito de greve. Nós queremos discutir isso. Não é possível que tenha esse tipo de procedimento. E outro item, por exemplo, nós queremos que o governo seja incisivo, porque palavras o vento leva, com relação à reforma administrativa, a PEC 32. Aquele entulho tem que ser arquivado. O governo tem que fazer um esforço dentro do Congresso Nacional, com essa futura legislação agora, com os novos presidentes das casas eleitas, que arquive-se e que abra um debate. Nós queremos discutir uma reforma do Estado, mas para melhorar, não para destruí-lo. Então, a gente quer abrir o debate sobre a questão da PEC 32 para que o governo se esforce para que ela seja, de fato, arquivada. Tem uma situação que a gente vai exigir do governo, porque na MP nós já detectamos algumas situações que têm que ser resolvidas. Nós queremos continuar tratando disso com o governo, que é o cumprimento na íntegra do que foi acordado, do que estão nos acordos, e que sejam corrigidos na MP. Dos benefícios nós já falamos. Essa decisão que o Supremo tomou com relação a permitir vários regimes na administração pública, nós queremos que o governo assuma o compromisso que toda contratação, aliás, existe aí a previsão de que haverá futuramente um novo concurso único unificado, né? E a gente quer que o governo assuma o compromisso que todos sejam pelo regime jurídico único, não da forma precarizada como o Supremo Tribunal autoriza aí o governo a fazer. Se eu te falar uma coisa, Roberto, você pode até ficar assustado, mas hoje a gente tem em torno de 50 e poucos % dos servidores que estão pendurados nos consignados. O governo fez várias concessões aí para o desenrola com a sociedade e tudo, e o servidor público tem que entrar nesse rol. Nós estamos pleiteando que o governo faça uma
desenrola para os consignados dos servidores. Se você vê os contra-cheques de vários servidores, a maioria dos itens que tem lá são empréstimos e fica renovando para pagar a parcela passada, que está vencida. É preciso que o governo abra essa exceção também para o conjunto do funcionalismo. Aí queremos discutir a política de saúde do trabalhador, o combate ao assédio, mas esses são os tópicos principais e não podemos deixar de esquecer que também queremos colocar na ordem do dia uma conversa sobre a questão de diretrizes de plano de carreira. Não é possível que continue essa bagunça. Mais de 300 tabelas, quase 350 cargos diferentes. Nós queremos discutir uma reestruturação da questão da administração pública com diretrizes, para que a gente possa ter um norte daqui para frente. Então, esses são os principais. Temos outros itens, que são muitos. Depois que eu terminar aqui essa conversa, eu vou encaminhar para ti, já como a primeira meio de comunicação a receber, mas já está protocolado e isso será publicado logo em breve. Falar um pouquinho, antes de a gente entrar na carreira, que a gente já tá, só o papo já demonstra o quanto que esse tema é importante. Existe um clima, vocês, a Concef, você, muitos dos sindicalistas pertencem à base social do governo, são de partidos, são ligados a movimentos sociais, tipicamente alinhados ao governo, a este governo de plantão do presidente Lula. E existe um debate na sociedade muito importante sobre dinheiro, sobre gastos públicos, sobre ajuste fiscal, necessidade de cumprir as metas do governo, e isso é um debate bastante amplo, bastante importante, com visões diferentes de mundo, que se contrapõem dentro desse debate, e vocês têm uma visão que não é a mesma visão, por exemplo, do setor produtivo, da indústria, que acredita que o governo precisa gastar cada vez menos e menos e menos com o funcionamento da máquina. Como é que vocês veem o diálogo entre a necessidade de aumentar despesas com os servidores versus toda essa pressão que o governo também acaba sendo envolvido, né, para fazer ajustes e para conter as despesas da máquina? Olha, Roberto, esse é um debate muito profundo, porque sempre utilizam o conjunto dos serviços públicos e dos servidores com a intenção de utilizá-lo como toalha com o debate de enxugar a máquina. A máquina pública no Brasil não é uma máquina inchada. A máquina pública no Brasil ela é super saudável. A maior despesa hoje do orçamento da União chama-se despesas e amortização da dívida pública. A gente não escuta ninguém falar disso. Consome quase 47% do orçamento. O orçamento para esse ano, que está para ser votado no Congresso, de 5 trilhões e quase 800 bilhões, quase a metade é para amortização e serviço da dívida. A gente sempre diz, vamos fazer uma auditoria, porque não tem condições. A cada ano aumenta e paga mais e não chega a ser uma solução. Para este ano, só para você ter um exemplo, já com os acordos celebrados, com a inclusão do montante que está na LOA para ser aprovado no Congresso, o que o governo vai fazer como investimento de despesa de pessoal é de 413 bilhões e 100 milhões. Isso para pagar em torno de 1.218.000 servidores é uma gota d'água diante de um orçamento de 5 trilhões e quase 800 bilhões. Então fazem uma tempestade em copo d'água justamente para quererem justificar a maldade do que está incluído na PEC 32, que é a destruição dos serviços públicos para privatizar o que é público e que é prestado não de graça para a população. O serviço público não sai de graça para a população. É através dos encargos sociais, dos impostos, que a população paga. Então não tem serviço público de graça. E querem ainda mais precarizar, transformar o Brasil no que é os Estados Unidos. Lá não tem SUS, lá não tem saúde pública, lá não tem o que tem aqui no Brasil. E a despesa com o pessoal está super saudável. Aliás, cada vez mais, de acordo com o produto interno bruto, o PIB, reduz esse contingente de despesa, porque a força de trabalho que está se aposentando
não está sendo reposta como necessariamente deveria. O ano passado nós tivemos aí em torno de 6 mil, menos de 7 mil concursos que ainda não foram ingressos no serviço público. Esse ano está aí pensando em mais alguns, mas significa 10% do que necessário seria para poder prestar serviço de qualidade para a população. Hoje tem setores que um servidor está assumindo a demanda de 3. Um desgaste assim excessivo, uma coisa. Mas é um debate que nós estamos fazendo. Os concursos estão acontecendo de forma insignificante, mas é um passo importante que também consta na nossa pauta esse requisito. Mas não tem estado inchado por conta da questão de despesa com o pessoal. Está super saudável e a cada ano está reduzindo de acordo com o produto interno bruto. Vamos cair no detalhe da medida provisória que oficializa os reajustes, e ali ela é tão profunda e abrangente que ela acaba tratando do tema de carreiras e dos outros temas que são importantes para essa nossa conversa. Essa medida provisória inicialmente foi proposta com a ideia de oficializar os reajustes de 100% dos servidores públicos em 2025 e 2026. Outros 2 temas super importantes acabaram entrando dentro da MP. Um é a criação de carreiras transversais, muito focadas nesse grupo de analistas, e você tem a avaliação de desempenho que foi colocada por meio de um sistema chamado SIDEC, criado ainda em 2008, há muito tempo atrás, e ele foi revitalizado, ele foi colocado em outras, pelo menos como ideia, né, como uma matriz, em outras frentes, para todo o serviço público. Ele era um mecanismo para algumas carreiras, então a ideia do governo é pôr, de alguma forma, esse mecanismo de avaliação para todos os servidores públicos, mas ainda não ficou muito claro, não está muito bem detalhado onde o governo pretende chegar com isso. Então, falando de carreira, você mesmo defende que a gente tenha no Brasil uma racionalização das tabelas remuneratórias. A gente tem 250 tabelas remuneratórias, 100 e tantas carreiras constituídas, 2.000 cargos diferentes dentro de uma única administração pública. 100% dos especialistas entendem que esse tema não pode ficar assim. Mas a gente não vê, o que a gente vê endereçado em relação a isso é uma portaria que não tem força de lei, que foi editada no ano de 2024, que foi produzida dentro do Ministério da Gestão, que dá diretrizes para essa organização, mas não reorganiza efetivamente as coisas. Na sua avaliação, eu vou lhe dizer a minha percepção e você me diz se você concorda ou discorda com ela. No momento que o governo, e aí eu não estou falando de avaliação de desempenho ainda, falando de carreiras transversais, o governo criou 2 novas carreiras transversais na faixa de analistas. Algumas outras carreiras já estão apitando e dizem, olha, há sobreposição em relação a carreiras pré-existentes. Fiz uma entrevista recente com a vice-diretora da IBAP, da Escola Brasileira de Administração Pública da FGV, Alqueta Pesce, que acredita que o governo tomou a seguinte decisão: não vai mexer nas tabelas para trás, existe segurança jurídica, existe uma série de obstáculos para mexer, inclusive de força corporativa, para mexer com as carreiras que já existem, reorganizar, sistematizar remuneração por grupos de carreira, como talvez pudesse ser uma boa elaboração, mas para frente quer fortalecer determinadas carreiras transversais e parar de contratar em carreiras pré-existentes e fazer uma reforma daqui para frente no tema das carreiras federais. Você entende que é isso que o governo tem pensado, tem elaborado nesse tema, que é um tema tão complexo, tão difícil de enfrentar? Nós entendemos que essa é a ideia do governo. Agora, nós também temos a compreensão que está na contramão do que deveria se fazer. O governo está fazendo uma segregação. O governo quer elitizar, na verdade, essa é a expressão correta, Roberto, quer elitizar o serviço público. Aliás, nesse concurso unificado do ano passado, a ideia e pretensões do MGI eram fazer concurso somente para o nível superior.
A máquina pública não funciona somente com o nível superior, com a linha top da administração pública. Tem que ter o nível intermediário, que é o nível médio, e o nível auxiliar. O IBGE acabou agora recentemente de divulgar que no Brasil, dos mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras, somente 20% da população tem nível superior. Então o governo não pode virar sua visão somente para esse público. O serviço público ele tem que garantir acessibilidade para todas as classes sociais, não só para quem tem um curso universitário. Senão não teríamos hoje um presidente da República que foi um metalúrgico. Então, assim, nós achamos interessante a ideia de discutir a transversalidade na administração pública. Isso já existiu no passado. E eles acabaram com essa possibilidade de você se mobilizar, você se movimentar entre um órgão e outro, que tem aquelas atribuições congêneres de um órgão para o outro. Agora, se vai fazer dessa forma, tem que dar tratamento igual para todos. Não pode ser, a partir de agora, um servidor que entra numa carreira que é criada uma nova estrutura e deixa os outros para trás. A transversalidade ela tem que ser contemplada no conjunto total. Mas não é o que o governo... Mas é viável, do ponto de vista jurídico, fazer esse tipo de movimento? O governo não assume um risco muito grande de insegurança jurídica, de gerar passivos para o futuro, importantes, do ponto de vista, inclusive, financeiro e fiscal? O Roberto, do Brasil, eles mudaram, fizeram emenda à Constituição até para dar calota em precatório. Se tem inconsistência, coloca, inclui na Constituição. Se não pode ser projeto de lei, se não pode ser... inclui na Constituição. Eles mudaram a Constituição, fizeram uma emenda para dar calote nos precatórios do que a União deve para a sociedade, para os servidores. De 88 para cá, o original já foi mais alterado através de emenda do que os 114 artigos que tem na Constituição. Hoje já chega próximo de 135 emendas à Constituição. Estão fazendo uma coxa de retalho. Se muda a Constituição, resolve o problema das inconsistências jurídicas. Quando quer, fazem. Fizeram... Eu dou um exemplo aí do Rio de Janeiro. Tinha um conjunto de contratados para fazer o combate às endemias, cerca de 5 mil contratados, que a cada 2 anos renovava o contrato. A cada 2 anos renovava o contrato. Esse pessoal foi à luta, se mobilizou. O governo Lula, segundo o governo Lula, até 2010, encaminhou uma emenda à Constituição e efetivou esses contratados, e hoje eles são do regime jurídico único. Então, é possível, quando quer, se resolve o problema de forma técnica, de forma política. E essa situação, ela pode se resolver. Agora, o problema é que o projeto não mira nessa linha. Eles querem realmente separar, deixar para trás quem já vem contribuindo com todo o seu conceito de conhecimento dentro da administração pública e querer dar uma nova ordem diante dessa situação. Então, é isso, nós não aceitamos. Nós vamos combater muito essa forma como o MGI está querendo trabalhar. Agora, essa solução buscada pelo MGI e pelo governo, ela não está mais perto do que é chamado de politicamente viável, considerando que hoje o Congresso não é o mesmo dos primeiros 2 mandatos do presidente Lula e que hoje é um Congresso muito mais complexo na negociação com o governo, vide tudo que a gente tem visto em relação a outros temas, não apenas relacionados ao serviço público? Sim, isso é verdade, isso é fato, Roberto. Tem dificuldades por conta da composição e da correlação de força com o Congresso, mas nós acreditamos que se juntarmos as forças do poder e do peso que o Executivo tem, com as representações das categorias, as centrais sindicais, o conjunto do funcionalismo, a gente pode virar esse jogo. O governo não pode querer ter a iniciativa sozinha para desagradar gregos e troianos. Pode ser que ele agrade setores do Congresso, mas o conjunto da massa que está envolvida está sendo jogada, o que nós utilizamos a expressão, sendo utilizada como fita de chapéu. Fica por fora e o governo vai, através de forma monocrata, portarias, regulamentando esse tipo de coisa. Aliás, esse tema a gente tem insistido com o governo para colocar na mesa para discutir
e ele vem fazendo de forma monocrática, de forma unissólida, sem debater com as entidades, a questão da transversalidade, a questão da avaliação de desempenho. Estão saindo os instrumentos, mas não foram fruto de debate na mesa, nem com as representações do conjunto do funcionalismo. Antes de a gente entrar na avaliação de desempenho, você fala de unidade entre as centrais entre os sindicatos, entre as representações dos servidores, em busca de objetivos comuns. E no começo da nossa conversa, a gente já viu como os objetivos, às vezes, não são comuns e vocês acabam tendo que adotar uma linha que é diferente de outras carreiras que são importantes, que são menos representativas em número de pessoas, mas que também fazem o seu papel na administração pública, que são as carreiras que se denominam típicas de Estado, que a gente um pouco já tratou disso. Como é que nos bastidores é a relação entre esses dois grupos de servidores? Vocês convergem eventualmente a debates? Ou, nesse momento, existe um dissenso, uma falta de sintonia? Conta para a gente um pouco desse bastidor. Olha, é um desafio assim, plural nosso diante de tantos interesses, em muitos momentos distintos, a gente conseguir unificar o que é comum. Nós temos um consenso entre nós que a gente só encaminha para o governo, para a mesa de negociação, que é construído no consenso. E para a gente chegar ao final dessa pauta que foi protocolada hoje, no decorrer do mês de janeiro, foram muitas conversas. E, felizmente, ontem nós chegamos a um desfecho com, olha, não é fácil, 10 centrais sindicais, as entidades do FONASEF e as entidades do FONACAT. Conseguimos, é muito debate. Os dissensos a gente separa, que são menos agora, e conseguimos fechar uma pauta, tanto é que vai assinado por todas as entidades do FONASEF, do FONACAT e as 10 centrais sindicais. Então, isso para nós é um avanço assim, fundamental, por entender da importância da gente chegar com uma posição unificada da bancada sindical junto ao governo, para a gente demonstrar essa força e ver se a gente consegue, dessa vez, melhorar a qualidade da questão das conquistas. Bom, e aí eu vou entrar num tema que os interesses realmente são muito distintos, que é o tema... São dois temas. Um é a definição das carreiras típicas, a avaliação de desempenho dos servidores públicos, e uma força que vem de fora do governo e que parte da sociedade e que tem respaldo dentro do Poder Legislativo para você fazer uma distinção e você pôr carreiras típicas de Estado com uma... Eu vou falar da seguinte forma, com a estabilidade tal como é hoje, e as demais carreiras, saúde, educação, meio ambiente, com uma estabilidade que já é um pouco diferenciada. Isso acaba aparecendo dentro dos debates da PEC 32, que ali fica nítida essa diferenciação, que agora aparece em formas de propostas legislativas de projeto de lei, que acaba aparecendo dentro de algumas propostas de avaliação de desempenho. Vocês acreditam que conseguem unidade dos servidores públicos, de um modo geral, para tratar desses temas? E aí eu já emendo uma outra pergunta. Como é que você viu o governo colocar o tema da avaliação de desempenho junto com os reajustes da MP? Olha, pela última pergunta sua, nós vimos com muita preocupação, porque é um tema que não foi debatido, que não foi fruto de negociação. Então, é uma decisão à parte do governo, por isso que a gente critica muito a forma como o governo vem tratando essa questão dos ajustes nas carreiras e o processo de avaliação de desempenho. Se tem uma mesa de negociação e os temas que tratam do conjunto da administração pública e dos servidores, eles têm que ser pautados nessa mesa. Essa mesa não pode ser secundária diante de alguns debates e prioritária diante de outros. Para nós, todos os temas que dizem respeito ao conjunto do funcionalismo, ao conjunto da administração pública, tem que ser tratado na mesa, porque senão ela fica sem sentido. Só leva para a mesa, só discute com mais profundidade o que é de interesse do governo, o que é de interesse de se discutir com mais profundidade, como, por exemplo,
Nós não somos contra a avaliação de desempenho, mas precisa discutir com mais profundidade essa situação. Então, foi um jabuti que o governo incluiu na medida provisória, sem ter dialogado com as entidades sindicais. E com relação aos diversos segmentos e conceitos que temos, com a diversidade da questão de carreira típica e o restante da base da pirâmide do governo, nós temos conseguido construir bons acordos, bons consensos. Eu acho que isso é positivo para a organização do conjunto do funcionalismo e, evidentemente, são poucas as diferenças quando se trata dessa questão de carreiras típicas de Estado e os não carreiras típicas de Estado. Isso é uma divergência que perdura diante do movimento, mas nós temos capacidade de dialogar. Isso, por enquanto, não está no cenário do radar de se levar para a mesa essa discussão, enquanto a gente não chegar a um bom entendimento interno no conjunto dessa diversidade de representação dos servidores públicos. Ou seja, embora o tema da avaliação de desempenho seja uma agenda do FONASEF, isso não consta da proposta unificada que tem sido encaminhada, que foi encaminhada ao MGI? Não consta, porque como a gente quer discutir a administração pública como um todo, entende? O quesito das diretrizes para organizar a estrutura do conjunto do funcionalismo. Então, ficar pensando, discute aqui avaliação de desempenho, discute aqui criação de nova carreira, sem discutir como um todo, sem discutir como é que a gente vai fazer essa aglutinação desses cargos que estão extintos, sem discutir como equalizar as distâncias de remuneração. O passo importante que foi dado na questão da padronização dos níveis é fundamental, mas é muito pouco, muito incipiente diante de tudo que a gente quer debater sobre a questão não só de salário, mas de uma organização da questão das diretrizes do conjunto do funcionalismo. Aí inclui tabela, inclui movimentação, inclui promoção, inclui tudo isso está no rol. Só a avaliação de desempenho com finalidades econômicas, a gente acha que é insuficiente. A avaliação ela precisa ser feita no sentido de ver como é que está o aprimoramento da prestação, da qualidade do servidor, se ele está se desenvolvendo bem. Entendeu? E a que existe hoje é precária e a que está proposta não resolve o problema. Então, tem que ser um debate. A gente está propondo que, paralelamente a essa questão do processo geral das negociações, o governo instale um grupo de trabalho para a gente discutir como um todo a questão das diretrizes de cargos, de carreira, mobilidade, transversalidade, todo esse contexto como um todo, mas não só ficar pensando e fazendo de forma unilateral através de portarias, ou então incluindo Jabuti como o governo incluiu nessa medida provisória. Quando vocês leram a medida provisória e viram o tema da avaliação de desempenho e foram ao governo perguntar por que isso foi colocado e que proposta é essa, o que vocês ouviram? O secretário José Celso sempre diz que é projeto do governo. A gente critica porque precisa ser debatido com quem tem interesse nisso e com quem está envolvido. Não é possível que... Isso nós vimos nos governos passados. Nós não queremos que essa página continue no cenário. Nós queremos que sejam colocados na mesa. Tanto é que hoje é 30. Nós tínhamos uma reunião hoje com o Zé Celso, às 10 horas, para debater uma proposta que nós apresentamos para ele. Ele reagendou para o próximo dia 5, mas esse vai ser o tema principal que a Condicef quer tratar com o secretário de Gestão de Pessoas, Zé Celso, que é quem está conduzindo todo esse processo, para que a gente possa instalar um debate que não seja da forma como está acontecendo. Existe ainda na avaliação de desempenho, existe dentro da sociedade organizada, a gente vê o República.org, o Movimento Pessoas à Frente, trabalhando em uma proposta que busca indicadores de fora. Por exemplo, IDEB. Precisa melhorar o IDEB de tanto a tanto. Em determinado estado, município, precisa melhorar de tanto a tanto frente a uma base que tem lá de pontuação do IDEB. E dá aos servidores públicos a missão de perseguir essa meta e fazer acordos dentro de cada órgão
para que a política pública seja bem resolvida, bem endereçada, e isso servir como um grupo de pontuação. E o outro grupo de pontuação, aí sim, aferido por meio de um sistema de pontuação interna, da pactuação dos servidores com o seu gestor, e disso transformar numa avaliação que pode, inclusive, ser importante para a progressão na carreira e etc. Esse tipo de abordagem lhe interessa? Olha, é discutível, é discutível. Agora, com o cenário como encontra-se hoje a administração pública, com boa parte dos servidores entregando seus produtos de forma remota e outros de forma presencial, a gente tem que ver como fazer essa equação da situação que se encontra hoje o servidor. Por isso que a gente afirma que é um debate que é muito profundo, que precisa ser colocado à mesa, e não somente chegar como uma receita de bolo pronta e dizer que é isso que vai acontecer, sem fazer uma discussão mais profunda de toda a situação, com os atores envolvidos na situação. Nós queremos discutir, queremos debater. Agora, de uma forma mais ampla, não somente tomar conhecimento pelo Diário Oficial, através de portaria ou de medidas provisórias. Fica ruim o processo desse jeito. Aliás, nós estamos fazendo um abaixo-assinado no Brasil todo, com um documento que já oficializamos o Palácio do Planalto, oficializamos a Secretaria-Geral da Presidência da República, que queremos uma conversa com o presidente Lula. O presidente Lula nos recebeu no dia 18 de janeiro, Roberto, de 2023, e disse que seria uma rotina, pelo menos uma vez por ano, receber as representações dos trabalhadores para dialogar. Passou 24, não dialogou, e agora nós queremos, e estamos colocando data, dia 26 de fevereiro, nós queremos ser recebidos no Palácio do Planalto pelo presidente Lula, que recebe com muitas firmeza todos os outros movimentos. Recentemente, agora, recebeu o MST, está correto. Mas nós do setor público queremos também ser recebidos para colocar quais são os impasses que ainda persistem de pé e qual é a nossa proposta que nós temos para a questão da administração pública. E vamos insistir nessa demanda, vamos insistir nessa tese, que é preciso ter essa conexão, que em alguns momentos, com seus auxiliares, nós não estamos conseguindo. A Esther nem olha mais para a gente. No ano de 2023, nós tivemos a oportunidade de estar com ela 2, 3 vezes. Mas, assim, nós vamos... Esse ano é o ano... O Lula disse que é o ano da colheita. Mas nós não vamos continuar no plantio até 2026. A gente quer começar a colher algo mais para além do que foram os frutos dos positivos acordos que foram feitos, mas temos muito mais. Como bem você iniciou aí na fala, nós ficamos aí por 6 anos e meio com nossas demandas represadas e elas não podem continuar na gaveta achando que está tudo certo, tudo bem. Então, este é o ano da gente colher o que plantamos em 23 e 24. Mas, para isso, é preciso que o governo dê sinais mais positivos para esse segmento. Por qual razão você acredita que o presidente Lula freou esse diálogo? E, embora tenha dito que iria fazer um diálogo constante, ele acabou não fazendo. Pois é, nós acreditamos que tem algumas barreiras que impedem que esse compromisso que o Lula fez seja cumprido. A gente tenta conversa com a Secretaria-Geral da Presidência, não avança, tenta conversa com relações... Então, assim, a gente agora partiu direto para quem pode decidir, destravar esse processo. E já tivemos 2 conversas internas lá com assessores, já oficializamos que queremos entregar essa abaixo-assinada, que já deve estar aí com mais de 20 mil assinaturas. Nós vamos fazer uma aferição agora na próxima semana, e a intenção é que a gente chegue ao presidente para destravar algumas coisas que talvez a gente ache que o presidente não está tendo conhecimento dos impasses que estamos tendo, principalmente nessa questão do setor público federal. Eu vou entrar agora numa etapa final, Sérgio, e que eu tenho feito esse tipo de pergunta para todo mundo com quem eu converso ligado ao serviço público, olhando em perspectiva frente ao mundo, e que trata de tudo que a gente, na verdade, de alguma forma, conversou aí ao longo desses últimos minutos. Você vê um movimento muito duro
muito impactante contra os servidores públicos nos Estados Unidos, que é a principal economia do mundo. Você tem a China, que não dá para... porque é um outro sistema, é uma ditadura, e a gente não pode entrar, então, em termos de comparação. A gente vê a Argentina com uma visão muito parecida com a do governo Trump nesse momento, muito dura, contra o servidor público, eventualmente. E a sociedade clamando por melhoria incremental, mas melhoria no serviço público, sem uma PEC 32, mas fazer o que o governo chama de transformação do Estado. E a gente naturalmente vê, e eu reconheço isso como legítimo, as entidades fazendo a defesa dos pleitos dos servidores a elas filiadas. Vocês são representantes dos servidores públicos, vocês devem pegar a pauta dos servidores públicos e levar para fazer o debate, a luta política junto com o governo. Ocorre que, se as melhorias não forem feitas dentro do serviço público, tem muita gente que tem dito que o caminho é o pior. Se não vai mudar por dentro, se não vai mudar de forma incremental, uma hora vai chegar, e aí a PEC 32 vai prevalecer, aí medidas mais drásticas, que acabam sendo contra o serviço público, podem vir a ocorrer. Como é que você vê a velocidade desse debate das melhorias frente ao que eu vou chamar de ameaça de medidas mais radicais, que já foram contidas no passado recente, que é o caso da PEC 32, mas que certamente podem voltar a qualquer momento, se nada for feito para melhorar a percepção da sociedade e da sociedade organizada frente ao trabalho dos servidores e frente ao que os servidores acabam reivindicando, que acaba se confundindo, às vezes, por exemplo, com lutas... a gente vê o noticiário do judiciário, com alguns salários muito, muito, muito altos, que envolvem a magistratura, e isso vira um grande bolo, e é todo servidor público que acaba sendo observado dessa forma. É uma pergunta um pouco mais de contexto, mas eu queria que você me desse a sua avaliação sobre tudo isso que eu falei, sobre a pressão que existe contra o servidor público, a necessidade das melhorias e a resistência que acaba aparecendo por conta da necessidade de fazer a luta política dentro daquilo que os próprios servidores esperam de vocês. Assim, Roberto, quando nós estamos nesses debates da defesa das políticas públicas, nós não estamos só na defesa do servidor que está afiliado ao sindicato. Nós estamos na defesa do conjunto do funcionalismo. Tanto é que, quando fechamos um acordo, não contempla somente os filiados, contempla o conjunto dos servidores. Isso é importante ressaltar. Olha, ultimamente, nos últimos anos, por que não dizer das últimas décadas, tem se desencadeado uma campanha muito pesada contra os serviços públicos e os servidores. Isso não é de hoje, isso vem desde lá da época do Collor. O Collor chamava os servidores de Marajá, que ia caçar os Marajá. Na verdade, caçou os Barnabés e privilegiou os Marajás do serviço público. Então, de lá para cá, vem essa campanha crescente, horas e horas durante o mês, de querer menosprezar o serviço público. Os serviços públicos são essenciais para o povo brasileiro. O Brasil não é um país de primeiro mundo, como a China, como os Estados Unidos, que agem dessa forma. O Brasil é um país em desenvolvimento, mas se não fossem os serviços públicos, o que seria do povo brasileiro na pandemia? E olha que tombaram mais de 700 mil pessoas. Mas foi o SUS que deu guarita aos mais necessitados, quando o presidente do momento ficava imitando as pessoas sem ar, sem fôlego, dizendo que era uma gripezinha. E foi o SUS. E naquele período, Roberto, mais de 80% da população apoiaram os serviços públicos. Agora, existe uma campanha tão massiva, depreciativa, para tentar inverter a lógica da importância dos serviços públicos, que a sociedade termina se levando por essa horda aí, desse público aí. Nós temos um Congresso conservador, boa parte dos congressistas
são patrões, são empresários, são ruralistas que querem cada vez mais pôr a mão nos recursos públicos para que esse recurso não seja distribuído pela população. Haja visto aí a tal história mercado, que não existe de fato, mas atuam dessa forma para que os recursos do orçamento, que são oriundos dos impostos pagos pelo povo brasileiro, que vá para uma pequena parcela, que não sejam transformados em serviços, em prestações de qualidade de serviço para essa população. Então, é fato, existe uma campanha muito grande com relação aos serviços públicos, mas o dever de ofício nosso ainda falta. Nisso nós estamos falhos, porque em alguns momentos a corporação fala mais alto, em querer resolver e decidir as coisas, brindar o seu condomínio e não presta atenção do desafio que temos, que é dialogar com a sociedade para que ela fique esclarecida da importância de serviços públicos, que não são gratuitos, custam muito, mas tem que ser prestado para essa população de um país que está em desenvolvimento, que entrou agora entre o rol dos 10 maiores países do mundo, né, na questão econômica, mas precisa muito ainda para poder combater as desigualdades sociais, que ainda é muito grande no nosso país. Para encerrar, Sérgio, então, a agenda imediata para fevereiro é tratar da pauta das entidades com o governo e fazer a blitz no Congresso pela aprovação da Lei Orçamentária de 2025. Esse é o ponto de início do ano. Esse é o pontapé inicial. Semana que vem, dentro do Congresso Nacional, dialogando com as lideranças do Congresso, da importância de aprovação da Lei Orçamentária Anual e apostar na retomada das negociações do dia 20, que aí vamos fazer muita conversa entre nós, entidades sindicais, para que a gente chegue lá unificado, como já fizemos com a pauta, que unificamos. Agora é apostar na sensibilização dos servidores, para que, em seguida, a gente comece a debater outros temas específicos, mas o nosso ponto número 1 é discutir o geral, para que a gente possa ter sucesso esse ano, como em parte tivemos em 2024, na celebração dos acordos. Sérgio Ronaldo da Silva, de secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. O Jota agradece porque a gente consegue fazer um debate de qualidade sobre os temas dos servidores e também mirar para frente, olhar o que deve ser discutido ao longo de 2025. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Roberto, e a qualquer momento que precisar, nós estamos aqui de prontidão para tratar desses temas que são de fundamentais importância, não só para os servidores, mas também para a sociedade brasileira.